Olá, pessoal. Infelizmente, nosso vídeo vai estar fracionado, mas com fé em Deus nós vamos concluir essa pregação aqui em nome de Jesus, certo? Então, a nossa primeira argumentação será transformação. Nós vamos estar utilizando esse primeiro ponto, seguindo a nossa linha de raciocínio pelo nosso objetivo, que o nosso objetivo inicial é o olheiro já está trabalhando. Então, quando o olheiro está trabalhando na vida de um vaso de barro, a primeira coisa que acontece na vida dele é a transformação. Amém? Então, onde a Bíblia me garante essa transformação? Eu preciso trazer essa garantia para a igreja, para os ouvintes. Então, essa garantia eu só posso ter na própria Bíblia. Então, o bom da homilética é que ela nos ajuda a usar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, sem fugir do nosso objetivo, sem trazer confusão, e auxilia a memorizar, fixar a mensagem na mente dos ouvintes. Amém? Então eu vou trazer essa passagem lá da conversão de Saulo, que foi uma transformação tremenda quando o olheiro, que é o Deus Todo-Poderoso, começou a trabalhar na vida de Paulo, né? Que experiência maravilhosa. Então, como exemplo, nós vamos colocar aqui a conversão de Paulo. Na época ainda era Saulo, né? Que está lá no livro de Atos, capítulo 9, a partir do versículo 1 em diante. Então, a gente vai montando assim o nosso esboço, tá vendo? E o interessante, como a história de Paulo é uma história longa, o interessante é que você leia, releia, leia mais uma vez, domine, conheça a história, domine a passagem, para que na hora você não precisa ler, porque você não tem tempo suficiente para estar lendo todos os versículos, mas é interessante que você domine a história, conheça a história, tenha propriedade na hora de falar, porque aí você só cita a passagem, você conta um pouco de forma resumida a história de Saulo e como foi a conversão dele desde quando Jesus começou a trabalhar na vida dele. Amém? Então, o segundo ponto a abordar será quando o olheiro já está trabalhando em um vaso de barro, ele começa a ser cheio de fé. Então, esse é o nosso segundo ponto a ser abordado. Cheio de fé. Então, olha só, é o nosso segundo ponto a ser abordado. Então, para ele ser cheio de fé, o que a Bíblia me diz a respeito disso? Eu posso citar vários personagens, inclusive Abraão, que foi o nosso pai na fé, que é um homem de exemplo de fé, que viveu pela fé e foi bem sucedido. Mas eu vou trazer um versículo melhor, mais fácil de compreender, que está lá em Hebreus, capítulo 11, verso 1, que a Bíblia diz que, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que a gente não vê. E no versículo 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, a parte A. Então, a gente pode trabalhar com esses dois versículos, né? Para estar falando com a igreja que é necessário um vaso que Deus já está trabalhando, que o olheiro já está trabalhando, ele seja cheio de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a igreja do Senhor tem fé quando tudo está bem, está tudo alegre, mas quando
Deus começa a trabalhar, permite que coisas aconteçam na sua vida, ele começa a definhar na fé. Então é necessário que quando um vaso está sendo trabalhado pelo olheiro, ele seja cheio de fé, ele esteja bem assim, se envolvendo, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é a certeza daquilo que a gente não está vendo, mas é a prova de que vai acontecer. Então isso agrada a Deus, isso alegra o coração de Deus, isso move a mão de Deus ao nosso favor. E a igreja precisa ouvir isso, saber disso, porque tem muitos só morrendo, sofrendo aí, achando que a vida só é feita de momentos bons, de passagens boas, de coisas boas. Então é necessário o crente saber que quando ele está sendo trabalhado pelo olheiro, ele precisa primeiro ser transformado, segundo, ser cheio de fé, e terceiro, ele precisa ser um vaso usado. Amém? Ele é um vaso usado. Vaso usado para a glória de Deus. Tem vasos que estão esquecidos, tem vasos que estão ainda rachados, tem vasos que estão sendo desonrados e desprezados, e Deus quer usar esse vaso. Então nós precisamos ser um olheiro, ou sermos um vaso que está nas mãos do olheiro, sendo trabalhado para ser usado. E nós temos aqui como exemplo lá em João, capítulo 4, a partir do versículo 4, onde fala da mulher samaritana. Nosso exemplo aqui vai ser em João, capítulo 4, versículo 4 ao 26. Fala da mulher samaritana, certo? Aí você lê a história e vê quem é a mulher samaritana. Foi uma mulher que Jesus não podia ter contato com os samaritanos, mas foi necessário Jesus passar por Samaria, passar por aquele lugar e conhecer esta mulher, ter um diálogo com esta mulher, e ali a mulher contando, ouvindo Jesus contar da sua história, ele transformou a vida daquela mulher em uma missionária, e aquela mulher passou a ser usada. E tem vários outros personagens, como Isaías também, que foi um homem que foi usado, e vários outros passagens que, se nós formos pesquisar, se aplica a essa mensagem. Então veja que nós começamos lá em Jeremias, depois fomos lá para Atos, depois descemos um pouquinho para Hebreus, depois subimos de novo para João. Então assim, você entende que você pode usar a Bíblia de forma coerente. Nós não fugimos do texto, do objetivo do nosso texto, estamos ainda na linha de pensamento, e o nosso próximo passo é a conclusão. A conclusão. Na conclusão, a gente vai apontar o objetivo específico, a mensagem que nós trouxemos de forma clara, aplicar assim, irmão, diretamente para os ouvintes, certo? A nossa conclusão. A gente vai trazer essa reflexão de tudo que nós falamos. Você precisa ser esse vaso de barro na mão desse olheiro que quer trabalhar tanto na sua vida. Se você ainda não está sendo trabalhado, hoje é o dia de Deus trabalhar na sua vida. Então, deixa Deus te transformar, deixa Deus te encher de fé, deixa Deus te usar para a glória dele. Em seguida, você faz o apelo, convidando essas pessoas a estar nessa disponibilidade de ser usado por Deus. Amém? Então, isso é mais ou menos a nossa aula de hoje, essa construção de
passo a passo de pregação. Então, eu gostaria que você tentasse isso na sua casa, que você fizesse isso e depois você me passe aí como foi a sua experiência, certo? Vou estar aqui disponível para ajudar no que você precisar. Que Deus continue nos abençoando, continue a nos proteger, a nos guardar deste tão mal que tem assolado aí a humanidade. Que Ele continue a guardar os nossos amigos, né? Infelizmente estamos perdendo amigos. Eu essa semana perdi um amigo, mas aprove a Deus que Ele tem cuidado de nós. Então, vamos seguir nessa fé aí em Cristo e que nós possamos a cada dia também ser esse vaso de barro, deixando o olheiro trabalhar em nossas vidas. Deus abençoe vocês. Um grande abraço.